Olá pessoal, bom dia, paz. Tudo bem com vocês? Ah, Gostaria de dar um bom dia aqui. Já estão nos acompanhando aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver todas as pessoas aqui, né? Mas vou ver aqui o Felipe, a Flávia, a Suzy, o Valdir, a Thaís, está nos acompanhando. A Ivana já está acompanhando aí também. A Laís. Oi, Laís, tudo bem? Luiz Felipe. Luiz Felipe, bacana ter você aqui também. A Luciane Benetti. Matheus. A Nilza. Sofia. Sofia que fez aniversário, né, Sofia? Parabéns, viu? Felicidades aí, que Deus te abençoe. A Tânia, não sei se a Tânia eu já falei. Mas a Tânia também está nos acompanhando, sempre nos acompanha, né? O Rafael Casimiro está aí, a Érica. Paz, Érica, tudo bem? Alexandre. O Arnaldo, o famoso Lau. Cleusa, Paz, tudo bem? A Marta. Marta está aí nos acompanhando também. O Iris. Ricardo. Ricardo e a Vanessa. Um abraço para vocês também, que Deus abençoe, viu? E eu gostaria de começar então a nossa aula. A Cássia acabou de entrar aqui também, né? Deus abençoe todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, por favor, né? Gostaria de fazer uma oração para que nós possamos iniciar nossa aula de hoje. Senhor, louvamos, te agradecemos, pedimos a tua bênção e cremos no teu poder, ó Deus. Que o teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, a cada um dos nossos corações, que seja bênção para cada um que esteja ouvindo, que seja fator de orientação sempre nas nossas vidas a tua santa palavra, Senhor. E que o teu Santo Espírito possa nos revelar todos os dias a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e peço a favor de cada um de nós. Amém. Muito bem, olha só, na aula passada nós falamos a respeito de vida cristã. E dentro aqui, Ricardo Politi, um abraço, Ricardão. Deus abençoe aí. Daqui a pouco nós estaremos juntos lá em 90,7 com o programa Escola Bíblica Dominical no ar. Eu, Ricardo Politi, e também o professor André Avanço, nós vamos fazer o programa todos os domingos lá, das 11h30 até a 1h da tarde. O Nivaldo, também o Nivaldo, que é uma bênção também, né? Nosso aluno da Escola Bíblica, né? Agora online, né, Nivaldo? E também do curso de Teologia. Bem ali, Soraya, Jailson, a minha esposa, que acabou de entrar aí também, né? Ela assiste ali online também. Muito bem, como estava dizendo, na aula passada nós iniciamos falando a respeito de vida cristã. E uma das primeiras coisas que fizemos foi estabelecer o que é vida cristã. Falamos a respeito da primeira vez que os cristãos, lá em Antioquia da Síria, são chamados dessa forma, são chamados de cristãos. E a razão pela qual alguém é chamado dessa forma. E analisamos vários versículos relacionados com a conduta cristã, do que é realmente ser um imitador de Cristo. E uma vez que nós tomamos como texto base o texto do apóstolo Paulo, que diz exatamente isso: serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ser imitador de Cristo nos habilita a sermos exemplos também para outras pessoas, né? Assim como o apóstolo Paulo. Alguém talvez poderia dizer, poxa, mas eu ser exemplo para alguém? Olha, o próprio apóstolo Paulo,
a primeira carta aos Coríntios, capítulos 2 e 3, como citamos já também na aula passada, nos coloca como uma carta que é lida pelas pessoas, nos coloca como um espelho que reflete a glória de Deus e nos coloca também como uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Então, essa pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Olha, se nós exalamos o bom perfume de Cristo, exalamos para que alguém possa sentir esse odor, sentir esse cheiro. E o texto de Paulo diz que é cheiro de vida para aqueles que creem, mas cheiro de morte para aqueles que não creem. Então, isso significa que outras pessoas são influenciadas pelas nossas vidas. Quando nós somos colocados pelo apóstolo Paulo também como espelhos que refletem a imagem do Senhor, que refletem a glória de Deus, olha, esse reflexo se direciona a uma outra pessoa também. Da mesma forma, Paulo fala a respeito da carta, que nós somos uma carta que é lida pelas pessoas. Né? E o que nós pontuamos principalmente é o seguinte: que literatura que as pessoas estão fazendo, que tipo de odor elas estão sentindo e que tipo de reflexo elas estão tendo através das nossas vidas. Então nós somos habilitados, capacitados sim, para sermos exemplos para outras pessoas. Mas antecede a isso, né, a sermos exemplos, que nós possamos, nós mesmos, então, sermos seguidores de Cristo, sermos imitadores de Cristo. Então, a partir do momento que somos imitadores de Cristo, somos habilitados, então, a sermos exemplos para outras pessoas, que elas possam também se achegar a Cristo e ouvir a mensagem do Evangelho. Bom, para nortear a nossa aula de hoje, isso foi uma breve introdução em relação a umas coisinhas que nós falamos na aula passada, mas para nortear eu escolhi um texto que nós vamos analisar, 1 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, que aliás eu vou fazer o seguinte: eu não vou ler todo o texto, eu vou lendo aos poucos e aí a gente vai comentando aqui em relação a isso. É um texto um pouquinho longo, então eu vou lendo aos poucos. O primeiro texto que eu quero ler é capítulo 2, verso 9, para que nós compreendamos de fato quem nós somos. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam, querem nos rotular, né? Mostrando de repente, colocando esses rótulos, né? Dizendo quem nós somos, mas muito mais do que aquilo que outras pessoas possam dizer que você é, nós precisamos nos atentar principalmente para aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Eu acho que esse é o essencial, esse é o principal. Não importa o que as pessoas dizem, mas importa aquilo que a palavra de Deus... espera aí, você falou que não importa o que as pessoas dizem, parece que contrariou exatamente aquilo que você disse na semana passada. Então, deixa eu só dar uma explicação em relação a isso. Nós precisamos nos preocupar sim com o que as outras pessoas pensam. Olha, acabei de dizer, se nós somos reflexo para que outras pessoas possam enxergar o que é o cristianismo, possam enxergar quem é Jesus por meio das nossas vidas e ter esse primeiro contato, claro que nós devemos nos preocupar com o que as outras pessoas pensam nesse sentido. Mas eu falo no aspecto negativo que muitas pessoas tentam. Deturpar aquilo que a palavra de Deus diz de quem nós somos. Olha, faça o que você quiser, né? Seja o que você quiser, você não é tudo isso, né? Ou alguma coisa nesse sentido, sempre em conotação negativa. Então, o que a Bíblia diz que nós somos está aqui em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos uma geração eleita. E o próprio Pedro vai falar, até um pouquinho antes, já no começo da sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, e verso 2, ele diz: eleito segundo a presciência de Deus,
em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Isso significa que nós somos eleitos, né? A geração eleita, somos aqueles que de antemão Deus já conheceu e eleição de crer. A geração eleita, aqueles separados por Deus, né? Sacerdócio real. O sacerdote era aquele responsável por interceder a Deus pelo povo. É aquele que levava o povo até Deus, ao conhecimento de Deus. É exatamente essa a função de qualquer cristão. Você não precisa ter uma função dentro da igreja. Você não precisa ser um pastor, ser um presbítero, um bispo, ou qualquer outra função, qualquer outro cargo que Deus possa te dar, colocar. Isso faz parte dos ministérios ou dos dons ministeriais que Deus concede a algumas pessoas. Não são todas as pessoas que recebem dons ministeriais, mas você certamente recebeu um dom natural e certamente recebe um dom espiritual também quando você passa a viver em Cristo e por Cristo e andar em Espírito e com o Espírito. Então nós somos sacerdotes no sentido de que devemos conduzir as pessoas até Cristo. Nós somos a nação santa, né? Essa palavra santa que significa separado. Nós somos separados do mundo e conduzidos até Cristo. Conduzidos até... Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para a sua luz. Então nós somos distintos. E povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa propriedade tem um preço, e o preço que foi pago é o sangue do Senhor Jesus. E a garantia, né, o penhor dessa separação, dessa propriedade, é o Espírito Santo habitando em nós. Então o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O texto bíblico nos diz que o Espírito testifica em nós que somos de fato filhos de Deus. E nós precisamos compreender essa posição, que nós somos filhos de Deus, por meio da nossa união com Ele, por meio do Espírito Santo, com esse selo, com o penhor do Espírito Santo, e compreender que foi pago o preço para que nós fôssemos comprados, e esse preço foi exatamente o sangue do Senhor Jesus. Bom, a partir daí, entendendo então quem nós somos, entendendo aquilo que nós devemos fazer, o texto bíblico continua dizendo o seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos um objetivo aqui, que é proclamar as virtudes de quem? Daquele que nos chamou, as virtudes de Cristo. Então todo cristão, nós estávamos falando esses dias no curso teológico, em relação ao arrependimento, né? Falando sobre a necessidade de arrependimento. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, profetas, podemos citar todos aqui basicamente, né? Jeremias, Isaías, Joel, Miqueias e tantos outros. Eles vão pregar o quê? Eles vão pregar arrependimento. Quando Malaquias, sendo o último profeta ali do Antigo Testamento, interrompe-se ali uma comunicação direta de Deus por meio dos seus profetas. E uma das últimas profecias, está lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz que viria no espírito de Elias aquele que antecederia o Messias. E aí vem João Batista pregando. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, dá esse testemunho e fala assim: se vocês querem dar crédito a alguém, falando a respeito de João Batista, é o Elias que havia de vir. E João Batista, quando vem e restaura novamente essa comunicação profética que havia sido interrompida por um tempo, vem pregando exatamente arrependimento. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia dizendo: arrependam-se. É necessário arrependimento. Quando os apóstolos começam a pregar, isso você pode ver lá em Atos capítulo 3, Pedro, após a descida do Espírito Santo, faz um discurso. Ao final desse discurso, as pessoas perguntam: mas irmãos, o que nós faremos? E ele diz: arrependam-se. Então, arrependimento é necessário para que nós possamos fazer parte do povo de Deus. Não há
possibilidade de contato as boas novas, não há possibilidade de contato com o Evangelho, sem que antes nós tenhamos uma profunda decepção com nós mesmos, com aquilo que nós somos, com a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E por meio de Cristo nós somos reconciliados com Ele. A partir dessa reconciliação, nesse momento, nós olhamos para a nossa natureza, nós olhamos internamente e compreendemos que não podemos nos achegar diante de Deus sem que tenhamos esse profundo sentimento negativo em relação àquilo que nós somos. Ora, se alguém não tem nenhum ponto que acha que precisa mudar na sua vida, como ela vai se arrepender? É necessário um reconhecimento de que nós necessitamos da salvação. Para que nós então tenhamos contato com as boas novas, precisamos compreender as más notícias. E essa é exatamente a diferença, por exemplo, entre o fariseu e o publicano que se chegaram na presença de Deus. O fariseu, pelas suas obras, ele achava que não precisava ser justificado, porque ele já era justificado por ser da família de Abraão, ser descendente de Abraão, e pelo fato das suas obras. Dizendo, inclusive, diante de Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esse. Está aí. Mas o publicano reconhece a sua miséria, reconhece o seu pecado e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E aquele que saiu justificado foi exatamente o publicano. Então, para que nós possamos ser justificados pelo sangue de Cristo, precisamos ter contato, nos arrepender. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou recapitulando isso? Nós já falamos isso lá atrás. O arrependimento, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia significa uma mudança de direção. Então, você está indo numa direção e você faz um giro de 180 graus. E para por aí. Você identifica o pecado, se arrepende, e o arrependimento passa pela identificação, pela tristeza, e por deixar aquela condição, deixar aquela situação. Porque simplesmente você sentir tristeza por uma situação, mas não deixar de fazer, isso não implica arrependimento, implica um remorso. Aliás, a tristeza, na verdade, nem foi em função do pecado em si, mas talvez de uma condição de ser pego nesse pecado, ou de ter uma consciência, talvez, que Deus está analisando essa condição e essa situação. Então é necessário que você faça esse giro de 180 graus e caminhe na direção oposta. Perceba que não é simplesmente você abandonar o pecado, mas é você passar a agir exatamente no sentido oposto. Você não gira e para, você gira e caminha na direção oposta. E esse caminhar é exatamente relacionado com os frutos dignos de arrependimento que João Batista narra. Lá em Lucas capítulo 3, verso 8, salvo engano, se eu não estou enganado agora, Lucas capítulo 3. Aliás, vale a pena ler do 8 até o 12, por ali, ele vai explicar exatamente em relação àquilo que indica. Por quê? Ele estava pregando e falou, vocês produzam frutos dignos de arrependimento. E aí as pessoas ouvindo, creram em João e perguntaram, e aí, o que eu faço? E João dá o está relacionado com ações. Passe, a partir de agora, a agir de determinada forma. Então nós não somos chamados para sermos infrutíferos ou para ficarmos parados, mas somos chamados para andar na direção oposta, para fazer obras, para produzir frutos que são dignos desse arrependimento que foi gerado nas nossas vidas. E aí no verso 11, o apóstolo Pedro vai falar algumas questões relacionadas a isso e algumas condutas que nós devemos ter em relação à nossa nova vida, a nova vida. Verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que
que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Olha só, primeiro ponto aqui, a própria identificação, aquilo que nós estávamos falando um pouquinho antes, identificação de quem nós somos. Nós pertencemos a Deus, somos chamados aqui de povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real. E a partir daí, então, somos chamados a agir de uma determinada forma, ter uma determinada conduta. E compreender que a partir daí nós não somos mais pertencentes a esse mundo. Quando Jesus faz a sua oração, o que ele diz a respeito dos discípulos? Ele diz, eles não são do mundo. Se fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas eles não são do mundo. Nós não pertencemos a esse lugar. Nós não pertencemos a essa condição sujeita à morte. Aliás, me lembra, inclusive, aqui de uma ação que foi feito há um tempo, um pastor, e ele disse o seguinte, e o ser humano ele tem tanta dificuldade de lidar com a morte por um simples motivo, porque o ser humano não foi feito para enfrentar a morte. Quando da criação original de Deus, o homem foi feito para viver em eterna comunhão com Ele. Mas rompendo isso, rompendo esse pacto, rompendo essa comunhão, ao homem é impedido o acesso então à árvore da vida. Então nós temos essa dificuldade exatamente por isso, porque nós não somos dessa forma. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, rumando para a nossa verdadeira pátria. Nós almejamos essa pátria, nós almejamos o reencontro com aqueles que são da nossa nacionalidade. Então nós precisamos compreender isso, que nós aqui estamos numa peregrinação, e essa peregrinação é muito curta, muitas vezes, né? Mais curtas para alguns do que para outros, muitas vezes. Algumas pessoas vivem 100 anos, 120 anos, outros 80, 70, outras pessoas 50, 40 anos, outras pessoas vivem muito pouco, 20, 10. Mas quando nós falamos em relação a viver pouco ou viver muito, é interessante notar que tudo é uma questão de perspectiva. Viveu muito, viveu pouco em relação a quê? Nós vemos que se nós tivermos uma ideia de que a vida média de um ser humano é entre 70 e 80, é claro que você vai falar, 120 já viveu muito. E 10 anos, às vezes, recém-nascidos morrem. E eu acho interessante que quando nós vamos lá para Jó chega a questionar a sua própria vida. Fala, olha, melhor fosse eu não tivesse nem visto a luz do dia, porque hoje eu estaria sendo confortado. A esperança de Jó e o entendimento relacionado com essa vida humana que é passageira, que é curta, com uma vida eterna diante de Deus. Então, essa compreensão. Nós somos, então, a nossa vida aqui como um vapor, como um sopro, diante de uma eternidade. Então, quando nós comparamos com coisas terrenas, tudo bem, nós podemos realmente dizer isso. Viveu pouco, viveu muito, morreu cedo. Mas quando nós temos a perspectiva eterna, a Bíblia nos diz que para Deus, um dia são como 1000, e 1000 como um. Por quê? Porque nós viveremos então no dia da eternidade. E comparado com a eternidade, mesmo o homem, biblicamente falando, que viveu mais tempo, Matusalém, mesmo ele viveu comparação, se colocarmos como ponto de referência a eternidade, aquilo que não tem fim de dias. Então, quando nós falamos isso, nós podemos ter uma perspectiva melhor em relação ao que é a nossa vida. E aí nós vamos compreender
que independente do tempo que nós vivemos aqui, é um tempo curto, é um tempo que nós precisamos viver intensamente a nossa vida aqui, porque é um tempo curto. O apóstolo Paulo usa a expressão que nós remir o tempo. E o que significa remir? Significa comprar por um preço. A remissão do tempo, comprar por um preço, significa que você valoriza cada segundo, que você valoriza cada minuto da sua vida para fazer algo em benefício do reino. Mas qual reino? O reino ao qual agora você pertence. Aquele reino ao qual todo cristão, a partir de agora, pertence. Essa pátria verdadeira, essa pátria celestial, da qual nós fazemos parte. Então, nós somos aqui peregrinos e forasteiros, né? E durante isso, então, nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E olha só, nós não vivemos mais em função das nossas emoções, em função dos nossos desejos, porque nós não vivemos mais segundo a alma, mas nós vivemos segundo o Espírito. E o Espírito cobiça das coisas de Deus, enquanto a alma cobiça das coisas da carne. Falando aqui em relação às duas naturezas, é claro que expandido aqui existem várias outras linhas de pensamento em relação a essa questão, mas basicamente o que esse texto está fazendo menção em relação à alma é em relação à natureza pecaminosa, a essa natureza que nós temos ainda. Certa vez alguém disse o seguinte, aliás, citando uma situação, contando uma história, disse o seguinte, que tinha um certo homem que todas as vezes ia lá e fazia uma aposta numa briga de cachorros. Que, aliás, é algo bastante cruel, diga-se de passagem, faz parte da história. É uma lenda, né? E todas as vezes ele ganhava. E alguém chegou para ele e perguntou, falou, mas todas as vezes acertar qual cachorro que vai ganhar. Ela falou, quando você aposta no cachorro branco, é o branco que ganha. Quando você aposta no cachorro preto, é o preto que ganha. E por aí vai. E ele disse, falou, olha, é o seguinte, eu tenho acesso aos cachorros. E o que eu faço? Eu sempre alimento aquele cachorro que eu vou apostar. Então, quando ele fazia isso, o tornava mais forte. Então, como é que nós vamos vencer essa guerra? Com as armas espirituais que nos são dadas. Olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais, as potestades. Né? E se essa luta é no âmbito espiritual e nós, na carne, não podemos fazer nada, o único meio de obter vitória é por meio do Espírito. É fortalecendo o Espírito. E aí é que entra a nossa consagração diária. Eu acho muito interessante uma passagem quando Jesus chega até os seus discípulos e eles vêm falar, olha, tem um demônio aí que nós não conseguimos expulsar. E Jesus fala, olha, mas essa casta não sai sem oração e jejum. Eu acho interessante porque nesse sentido, nesse ponto, né, que nós estamos falando aqui. Porque Jesus não está dizendo do jejum e oração no sentido de que fala assim, olha, vai orar e vai jejuar, porque imagina a seguinte situação, alguém é possesso de demônio, você não jejuou aquele dia, fala, espera um pouquinho, eu vou fazer o meu jejum, amanhã eu volto aqui e a gente expulsa esse demônio, né? Não faz sentido algum Jesus falar isso. Mas Jesus está dizendo a respeito de uma vida que é consagrada a Deus, todos os dias. Isso significa que em qualquer circunstância, em qualquer situação, você está preparado. Quando você tem alguma coisa para fazer, alguma coisa específica, o que você faz? Você se prepara para aquilo, não é? Você se prepara para aquilo porque você programa aquela situação. Você se prepara. Então quando você vai enfrentar alguma situação, você ora, você busca a Deus. Mas e quando não existe nada programado? Quando o que nos aflige é algo
que acontece de repente, algo que não é programado. Como nós reagimos? Se nós não nos preparamos, se nós não nos mantemos preparados, se nós não nos mantemos vigilantes. Então é isso que Jesus quis dizer. Nós precisamos estar constantemente preparados para enfrentar quaisquer circunstâncias que sejam colocadas diante de nós. Essa que é a questão. Nós precisamos estar sempre, como o apóstolo Paulo fala a respeito da armadura de Deus, né? Nós devemos estar sempre preparados, sempre vestidos com essa armadura. Bom, seguindo no texto aqui. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vou repetir o comecinho aqui, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Bom, aqui é o seguinte, nós precisamos compreender que inicialmente, quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Os judeus consideravam os gentios aqueles que não tinham a identificação de nacionalidade, a identificação sanguínea ou de conversão ao judaísmo. Então esses eram os gentios. E mesmo aqueles que se convertiam eram chamados de prosélitos. Os prosélitos, aqueles que se converteram então de qualquer outra religião para o judaísmo. Então quando nós trazemos para a nossa realidade, Deus fez de nós, judeus, gentios, homens, mulheres, pobres, ricos, um único povo para si. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um só povo. Então aqui nessa forma, quando nós falamos gentios, aqueles que não fazem parte da igreja. E ele diz aqui que nós precisamos ter conduta exemplar diante deles. E mesmo sendo perseguidos por causa da justiça, essas pessoas possam glorificar a Deus no dia da visitação. Dou um exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele estava na cruz, sendo ali humilhado, foi cuspido, foi menosprezado pelos guardas que o crucificaram, que sadicamente o fizeram. Mas a sua conduta na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E as frases, aquilo que Jesus fala e faz na cruz. Ao final, alguém diz, verdadeiramente, esse era um homem justo. Então, por meio de vislumbrar a nossa conduta diante das perseguições, diante das afrontas, que essas pessoas possam glorificar a Deus no dia oportuno. Quando o Espírito Santo falar ao coração, essa pessoa realmente vai lembrar, vai fazer memória daquele exemplo que nós demos através da nossa conduta. Fala, mas como é que eu vou dar um bom exemplo para alguém que me persegue, que me tortura, que me faz isso, faz aquilo? E lembrando que é o seguinte, hoje, aqui no nosso caso, em todo o mundo existem pessoas que morrem pelo Evangelho, são perseguidas e mortas. Mas no nosso caso, nós temos uma certa liberdade religiosa. Então qualquer tipo de afronta que nós possamos receber aqui é praticamente nada em função do que muitos receberam ao longo da história e enfrentam até hoje em todo o mundo. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E o que é fazer o que Jesus nos ensinou? Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, pagar o mal com o bem. Como nós vamos conseguir fazer isso? Nos revestindo das armas espirituais, fortalecendo o espírito e deixando que o espírito prevaleça sobre a carne. Muito bem, seguindo. Verso número 13. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, olha só, toda autoridade, ela tem basicamente duas funções.
louvar os que fazem bem e corrigir aqueles que praticam o mal. Essas são as funções de toda autoridade, as funções básicas de qualquer autoridade, seja ela em que nível for. Quando nós falamos hoje numa realidade em que nós vivemos, quando nós temos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um ali dentro da sua função. Embora nós temos várias críticas atuais em relação a excessos de algumas partes, mas nós nem vamos entrar muito nessa questão. O fato aqui que nos importa é o seguinte: nós compreendemos aqueles que são levantados como enviados de Deus para fazer o bem, para louvar aqueles que fazem o bem e para castigo daqueles que fazem o mal, para castigo dos malfeitores. Então nós precisamos, andando bem, nós seremos louvados. Nós sabemos que nem... Nós vamos adiantar um pouquinho aqui a nossa leitura. Quando fala a respeito da relação dos versos 18 até o verso 25 do capítulo 2, nós não vamos fazer leitura aqui, mas apenas para que desde já fique aí o seu desejo de fazer essa leitura depois, 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25. Vai falar sobre algumas situações de exemplos cristãos, o relacionamento do servo com o seu senhor, e por aí vai. Depois eu não vou entrar nessa questão aqui, mas eu só quero fazer o seguinte comentário. Mesmo nas situações em que os patrões são injustos, mesmo nas situações em que a pessoa com a qual você pratica uma injustiça contra você, mesmo assim, nós devemos honra a essas pessoas. Reginaldo, mas aí pegou muito forte, pegou muito pesado comigo. Porque como que nós vamos concordar com certas atitudes que alguns governantes tomam? Olha, eu não estou falando de concordar com a situação. Honrar alguém não significa, em hipótese nenhuma, concordar ou discordar. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que, como povo de Deus, como cristãos que somos, como pessoas separadas, somos chamados e conclamados a agir conforme aquilo que a palavra diz, não mais conforme aquilo que o mundo orienta nós agirmos. Olha, eu concordo com o que o prefeito está fazendo, eu concordo com o que o governador está fazendo, eu concordo com o que o presidente está fazendo, eu posso discordar de todas essas pessoas, eu posso discordar daquilo que o judiciário está fazendo, posso discordar daquilo que o legislativo faz, daquilo que aquelas pessoas escolhidas pelo povo fazem. Posso discordar? Posso discordar. E de fato eu assim faço. Como que nós vamos concordar com atitudes que contrariam a própria essência do cristianismo? Não tem como fazer isso. Agora, isso não impede que eu cumpra a minha parte como cristão. E os joelhos e intercedo por essas pessoas, intercedo por essas autoridades, para que Deus, em determinada medida, em determinado tempo, ao seu tempo, conceda sabedoria para que essas pessoas possam governar o povo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós não podemos ficar alheios a essa situação. Então nós devemos honrar as nossas autoridades e orar por elas. Você já orou por aquela pessoa que você tanto discorda, que tanto fala mal? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando mal, por exemplo, do nosso governador do estado de São Paulo. Mas você já orou por ele? Já orou por ele? Já pediu para que Deus conceda sabedoria? Talvez ele não tenha esse conhecimento espiritual que você tem. Talvez ele seja ignorante em relação a isso. Mas você não é ignorante. Você não é chamado mais a viver como menino no leite
né? Mas é chamado a buscar alimento sólido para que você possa, a partir daí, crescendo cada vez mais e influenciando cada vez mais. É isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Seguindo aqui, dando sequência no texto. Verso 14. Quer sejam as autoridades como enviadas por ele, já li essa parte. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha, já nós acabamos de falar isso. Né? O que é ignorância? Ignorância é você não ser, é falta de conhecimento sobre algo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma formação na área do direito, tenho uma formação teológica, tenho uma formação em comunicação social e políticas, ciências políticas de uma forma geral. Essa é a minha formação. E eu não compreendo nada da área de biológicas. Uma coisinha a gente conhece, mas, por exemplo, em medicina eu sou ignorante. Nessas questões eu sou ignorante. Questões das ciências exatas, como engenharia, as questões mais profundas relacionadas à matemática, eu sou ignorante. Isso significa que eu não conheço, eu não tenho conhecimento sobre isso. Nós acabamos de dizer isso. Nós devemos silenciar a ignorância dos insensatos. Fazendo o quê? Praticando o bem. Então, olha só. Praticar o bem em toda e em qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Não importa se nós estamos certos, se nós estamos errados, se as pessoas estão fazendo do bem. Aquilo que as pessoas fazem em momento nenhum deve influenciar aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Eu acho que com muita felicidade, um filósofo certa vez disse que o homem é produto do meio. E eu vou explicar isso um pouquinho, de uma forma bastante superficial. O homem é produto do meio. Isso significa que o meio influencia o homem. Mas nós estamos no mundo. O mundo não pode nos influenciar, então está errado isso. Aí é que está a questão. Nós estamos no mundo? Nós vivemos no mundo? No sentido físico, sim. Mas no sentido espiritual, não. No sentido espiritual, nós fazemos parte de um outro ambiente. E esse ambiente espiritual é que deve nos influenciar. Existem dois ambientes, o físico e o espiritual, o natural e o sobrenatural, que nos influenciam em certa medida. Agora, qual está nos influenciando mais? E nesse sentido, nós somos sim influência do meio em que nós vivemos. Se nós vivemos no mundo espiritual, se nós temos a convicção de que nós pertencemos a esse mundo, e nós somos influenciados por ele, segundo esses parâmetros, que nós vivamos segundo esses padrões, nós sejamos influenciados por isso. E esse meio nos influencia e nos move a fazer aquilo que é bom, a fazer o bem, a pagar o mal com o bem. O Senhor Jesus disse: se alguém te levar a capa, dá também a túnica. Se alguém te fizer andar uma milha, vai com ele 2. Isso significa o quê? Significa que nós devemos pagar o mal que as pessoas nos fazem com o bem. E isso em qualquer âmbito. Por que nós devemos fazer isso? Olha o texto que nós acabamos de ler, por causa da ignorância daqueles que são insensatos. Então, aqueles que agem contra a palavra de Deus são os considerados insensatos. Faça a leitura de Provérbios capítulo 9. Eu não vou abrir, não vou ler aqui, mas já fica a minha orientação. Provérbios capítulo 9. Ele vai falar a respeito de 2 convites, o convite da sabedoria e o convite da loucura. E preste atenção nos versículos... eu não vou lembrar agora. Bom, eu vou abrir lá. Falei que eu não ia abrir, mas eu vou abrir. Acho que versículo 4 e 12. Versículos 4 e 12.
Não. Versículos 4 e 16. Faça a comparação desses dois versículos, 4 e 16. Para quem a sabedoria faz a proposta, o convite, e para quem a loucura faz o convite? São exatamente as mesmas pessoas. É o mesmo grupo de pessoas que recebe esse convite, da sabedoria e da loucura. Agora, aquele que já é sábio, aquele que já se convite da sabedoria, não faz sentido a sabedoria fazer outro convite. Mas automaticamente essa pessoa não aceitará o convite da loucura. Isso é insensatez. A partir do momento que é viver segundo os padrões, os parâmetros da palavra de Deus, eu sou transportado desse mundo de ignorância para um mundo de conhecimento espiritual. Eu sou transportado de um mundo de insensatez para um mundo, então, da sabedoria de Deus. Nós migramos de um lugar para outro. Mas quando nós migramos, nós precisamos compreender que existem muitas pessoas que ainda estão lá, assim como nós estávamos. Então, tendo essa compreensão e essa empatia com aquelas pessoas, nós vamos compreender. Olha, falar, essa pessoa age dessa forma não por si mesma, mas porque ela é ignorante em relação a essa questão. Assim como eu antes era ignorante em relação a essa questão, essa pessoa também é. Isso é empatia. Em relação a essas pessoas. Continuando, indo já para ponto final aqui, né? Verso 16. Como pessoas livres que são... Aliás, eu vou até parar um pouquinho aqui, né? Tem um aluno meu que está acompanhando aqui, ele vai lembrar que em certa aula eu disse isso, né? Que o conhecimento liberta. O conhecimento transforma. Nós saímos da escravidão, da ignorância, para a liberdade que o conhecimento nos dá. E aqui o texto está dizendo, como pessoas livres que do pecado, libertas da prisão da mente que estava, melhor dizendo, aprisionada por um pensamento completamente alheio à vontade de Deus, completamente alheio à vontade do Espírito nas nossas vidas. E agora nós somos chamados então a agir de uma determinada forma, nós somos livres. O insensato é escravizado, mas nós que temos o conhecimento, nós que adquirimos a sabedoria que vem do alto, nós somos livres e libertos por Deus. Como pessoas livres que são, então, não usem a liberdade como desculpa para fazer um mal. Isso significa o quê? Significa que algumas pessoas falam, olha, eu sou livre, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, eu já não estou mais ligado à religiosidade do cristianismo ou o ritualismo relacionado com a crença em Deus, com o culto a Deus. Então eu posso fazer aquilo que eu quiser, porque a graça de Deus me alcançou e eu sou salvo, então eu posso fazer agora o que eu quiser. E o amor de Deus ele não muda. É isso que o texto bíblico nos diz? Claro que não. Ele vai dizer, não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Quem é o servo? E a palavra aqui no original ela está relacionada com diáconos. A palavra grega diáconos significa que o servo ele não vive mais segundo a sua vontade. Ele vive segundo a vontade do seu Senhor, do seu patrão. Então, quando nós falamos aqui servos de Deus, indica que nós apenas fazemos aquilo que Deus nos orienta a fazer. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é você fazer um trabalho específico. Ele vai muito além, é muito mais abrangente que isso. É claro que esse trabalho específico pode ser direcionado pelo Senhor, pode ser direcionado por Deus, e isso faz parte também. Mas servir a Deus é algo muito mais amplo do que você fazer alguma função, às vezes, dentro da igreja. Ele implica em você fazer estritamente a vontade daquele que o chamou. Fazer estritamente a vontade de Deus e não mais a minha. Eu não vivo mais para satisfazer a minha carne. Eu vivo para satisfazer a vontade daquele que me chamou, a vontade daquele que agora rege a minha vida.
a vontade daquele que domina os meus pensamentos. E a partir daí nós teremos boas condutas. Vivamos como servos de Deus. E verso 17, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé e temam a Deus como Rei. 4 condutas aqui que nós devemos fazer que resumem tudo isso que nós falamos aqui até agora. Tratem todos com honra. E o que significa todos aqui? Significa exatamente todos. Eu preciso honrar todas as pessoas. Não é somente a honra devida a quem está acima, mas a honra a todas as pessoas. E o que é tratar com honra? A palavra tratar com honra significa você tratar com respeito, com dignidade, com reverência. Você honra a Deus, você honra os pais, você honra os seus filhos, você honra os patrões, você honra os seus superiores hierárquicos, né, dentro de uma escala de hierarquia. Você honra a todos. Então, aqueles que são dignos de honra, você honra, você respeita. Você tem reverência em relação àquela pessoa. Amem os irmãos na fé. E aqui, é claro que Pedro restringe aqui a questão dos irmãos na fé, de amar aos irmãos na fé. Por quê? Porque Pedro está falando aqui com a igreja, está direcionando esse discurso à igreja, não está direcionando para pessoas que são de fora, é para a igreja. E o que acontecia naquela época? Existiam muitos conflitos, especificamente isso. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Quem nós devemos amar? Não somente aqueles que são domésticos na fé, mas a todas as pessoas, inclusive aqueles que são considerados como inimigos. E amar aqui não é ter um sentimento, né? Não é ter um sentimento. É você agir de determinada forma que você ser próximo ou não da pessoa não influencia o bem que você vai fazer para ela. Mesmo que você seja distante, mesmo que você não a conheça. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Aliás, a respeito disso, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém e não faz, rejeita isso, você cometeu pecado. Nós cometemos pecado quando agimos dessa forma, quando temos a oportunidade e não fazemos. Então aqui, amem aos irmãos na fé, mas o amar, ele abrange muito mais do que simplesmente os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Ou seja, mais uma vez aqui, honrar ao Rei significa as autoridades constituídas legalmente sobre nós. Respeitá-las. E temer a Deus, temor a Deus. Nós devemos temor somente a Deus. Aliás, o texto bíblico nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu gostaria de... O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquilo que é colocada como base, como fundamento, como alicerce da sabedoria. Nós devemos agir de forma sábia. Nós agimos de forma sábia quando escapamos da corrupção e somos transportados da ignorância para o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Só que para que nós cheguemos a esse ponto, então perceba que nós atingimos um nível de liberdade a partir do momento que nós recebemos a sabedoria de Deus. E nós recebemos a sabedoria de Deus quando nós compreendemos que devemos temer a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sendo o princípio da sabedoria, também é o princípio da nossa liberdade. É o princípio pelo qual devemos pautar as nossas vidas todos os dias. Temer a Deus significa honrá-lo por aquilo que Ele é. Criador de todas as coisas, Deus soberano, Pai justo, de forma perfeita. Aquele que criou todas as coisas e é
proprietário de todas as coisas, por direito de criação, mas não só isso, também por direito de redenção. Porque aquele que provê a redenção de toda a humanidade, de toda a criação, a bem da verdade, por meio do sangue do seu Filho, que foi derramado por amor de todos nós. Então, tendo isso em mente, tendo consciência de todas essas coisas, que nós possamos agir de fato, sermos sábios e agir de fato conforme aquilo que a palavra de Deus explica. Então, a nossa aula de hoje, que eu gostaria de falar, era isso. Olha, tem tanta gente que passou por aqui que... deixa eu ver se eu consigo falar o nome de algumas delas aqui, né? Bom, a Lúcia Prona, eu acho que eu já tinha falado de você, né, Lúcia? Lúcia, não tinha falado não. Lúcia, um abraço, Deus abençoe, sempre nos acompanha aqui. Olha o Toninho aí está nos acompanhando, Toninho Dias. Minha mãe está por aqui também, sempre de olho no filho, né? A Amélia, a Neide Alvarinho, Andréa Viginotti está sempre acompanhando a gente também aqui, a Tayla, a Adri, um abraço para você também, a Lupe Vezan, que foi uma das minhas alunas também, Deus abençoe. Dona Antônia, olha a Dona Antônia aí também, Deus abençoe, viu, Dona Antônia? Amanda, Fabiano está nos acompanhando, Deus abençoe. Parola Canali, Silmara Carvalho, Letícia Freitas, a Pérola, olha, Parola, é Pérola, a Pérola, tia da minha esposa, nos acompanhando também, o Fausto, a Renato, um abraço, Rê, Deus abençoe. Olha a Eliette aqui também, Eliette, Deus abençoe, Eliette. A Gabi, olha a Gabi também que está nos acompanhando, Gabi Casadei. Não sei se estão todos nos acompanhando aqui. A Kedma, Cidinha Noia, a Grazi também esteve aqui e tantos outros aí. Não sei se eu falei, se eu esqueci de alguém, me perdoem, por favor. Deus abençoe. Eu queria deixar um aviso aqui. A nossa igreja, a Thaís Ortegosa, eu lembro de mandar uma mensagem. Hoje nós temos às 19 horas culto que será celebrado também pelas redes sociais. Então acompanhe lá IEQ Araras, né, pela Gospel FM, também vai ser transmitido. Vai ser transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. E agora, daqui a pouquinho, às 11h30, vai ser transmitido pela 90,7 FM também o programa Escola Bíblica Dominical no Ar, como eu disse. Ricardo Colito, professor Ricardo Colito, professor André Avanço e eu estaremos lá daqui a pouco transmitindo essa aula também. Para fechar aqui, então, um abraço para você, Isabel, e mandou um alô aqui. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer uma oração para que nós encerrássemos a nossa aula. E nesses momentos transmitir algo da tua palavra. Creio que não é pelo meu falar, mas é pelo agir do teu Santo Espírito. As pessoas serão tocadas. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome e que nós possamos viver segundo esses padrões que o Senhor nos coloca. Que nós possamos olhar para o próximo com amor, que nós possamos ter paciência com o próximo em relação a todas as situações que nós vivenciamos, sabendo que Deus, em primeiro lugar, tem paciência conosco e tem misericórdia das nossas vidas, que nós possamos também assim exercer misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa conduta. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fique todos na paz. Um excelente domingo e uma excelente semana para todos. Deus abençoe.